Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito. Muito bom dia, né, queridos e amados também que me acompanham pelo canal do YouTube. Quero desejar a você um dia pleno, um dia abençoado, uma semana abençoadíssima. Amém, queridos? Olha, ontem foi um dia muito corrido para mim. Eu tive alguns impedimentos pessoais para poder gravar a mensagem que normalmente eu gravo às segundas-feiras de manhã, né? Eu peço perdão aos irmãos, mas graças a Deus hoje, terça-feira, né? Um dia nublado, ainda não choveu, ontem choveu muito por aqui. Também é dia de falarmos das coisas de Deus, não é verdade? Olha, o culto de domingo à noite foi uma grande bênção, como todos os cultos em nossa igreja, tem sido uma grande bênção. Mas a imagem da nuvem no deserto, que foi o tema, né, da mensagem, guardando o povo de Deus de dia do calor intenso do sol e ao mesmo tempo os guiando no deserto, ainda está ardendo assim no meu coração, né? E por isso, em completa imersão na palavra, né, nesta manhã, eu fiquei imaginando, por exemplo, uma pessoa caminhando pelo deserto. É escaldante, né? O sol muito quente, a areia queima os pés, e ela com certeza vai ficar com muita sede, sua garganta vai ficar seca, seus lábios rachados, né? E ela vai se sentir fraca. Mas de repente ela vê à distância, né, algo brilhando. E é água, né? Um rio cristalino correndo em meio a um deserto. E ela corre até lá, se abaixa, bebe daquela água fresca e sente a vida voltando, né, ao seu corpo. Você pode dizer, né, pensar e dizer, olha, pastor, isso é poético, né? Se não fosse dessa forma, né? Isso me fez lembrar do texto do Evangelho de João, em que Jesus afirmou que quem crer nele, né, como diz as Escrituras, rios de água viva correriam do seu ventre. Está lá em João 7, né? Se na primeira descrição que falei de início, né, essa mesma pessoa não apenas bebesse da água que ela viu no deserto, né, mas ela mesma se tornasse uma fonte de água, né? Coisa tremenda, né? E dentro dela começasse a brotar rios de água viva que poderiam saciar a sede de outras pessoas também. Olha, parece impossível, né? Mas não é. E é exatamente isso que acontece quando Jesus promete que aquele que beber da água que ele der, rios de água viva brotariam do seu interior. E na continuidade da afirmação, ele diz assim, isto disse ele, né, do Espírito, e haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora, né, não tinha sido dado, por ainda ele não ter sido glorificado, né? Então, irmãos, esta para mim é a maior promessa, né, que o Senhor Jesus fez para aqueles que viessem a crer nele. A promessa do Espírito Santo. Isso é muito importante, né? E é a nuvem que nos envolve, é um primeiro contato que nós temos com o Espírito Santo, né? Então, vamos entender assim o que acontece quando você recebe Jesus como Salvador. Vamos descobrir como o Espírito Santo opera na vida dessa pessoa que recebe o Senhor Jesus e como se pode tornar uma fonte de vida para outras pessoas, né? Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, eu tenho certeza, essa mensagem é para você. Mas se você já é cristão e quer entender melhor o que aconteceu com a sua vida quando você foi salvo, esta mensagem também é para você, né? Então prepare o seu coração, porque nós vamos falar sobre coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Eu preguei no domingo sobre a realidade e a condição humana. Em sério, né? Nós como pessoas, eu falei, né, da situação humana,
da realidade, como todos nós somos caminhantes, como aquele povo no deserto, caminhantes e sedentos nesse deserto da vida, né? Então, antes de entendermos a promessa de Jesus, nós precisamos entender a nossa condição, né? Ele falou que sem ele nós não podemos fazer nada. Então, essa passagem de João 7, Jesus estava numa festa, né? Festa dos Tabernáculos, em Jerusalém, e durante essa festa, os sacerdotes que estavam ali, eles pegavam a água do tanque de Siloé e derramavam, né, no altar, lembrando como Deus havia dado ao povo água no deserto. Foi nesse contexto, né, que Jesus se levantou e gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Então, como eu falei, todos nós temos sede, né? É uma figura de linguagem, né? E Jesus estava falando de uma sede espiritual, né? Aquele vazio que a pessoa sente dentro dela, né? Aquela sensação de que algo está faltando, mesmo quando a pessoa tenha tudo o que precisa materialmente, mas é aquela inquietação do coração, né? Que não encontra descanso. E o salmista, no Salmo 42, ele expressa bem isso quando ele disse de si mesmo, né? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus, né? Olha, você já sentiu assim? Já se sentiu assim? Aquela sensação de vazio que nada consegue preencher? Eu já, né? No meu passado, constantemente já me senti assim, né? Você pode ter dinheiro, pode ter sucesso, família, amigos, mas ainda assim sentir que algo está faltando. É uma sede espiritual, essa é a sede espiritual. É o seu coração clamando por Deus, né? O problema é que muitas pessoas tentam saciar essa sede com coisas que não satisfazem, né? Tentam com bebidas, com drogas, com relacionamentos errados, né? Com trabalho, com dinheiro, né? Com diversão, mas nada disso funciona. É como tentar matar a sede bebendo água salgada do mar. Quanto mais se bebe, mais se tem sede, né? Então, sabe, Deus conhece o nosso interior, conhece de nós mais do que nós mesmos, né? E, de certa forma, ele até desabafa. Se é que eu possa dizer isso, né? Mas eu vejo como um desabafo dele, né? Uma lamentação, melhor dizendo, né? Jeremias, lá no capítulo 2, diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha, Deus diz que fizemos duas coisas erradas. Primeiro, nos afastamos dele, que é a fonte de água viva. E segundo, tentamos criar nossas próprias fontes. Mas elas são como cisternas quebradas, né, rachadas, que não conseguem reter as águas, né? Nada satisfaz, porque nada foi feito, né, para ocupar o lugar de Deus. E nós temos, costuma-se dizer que nós temos um espaço que só Deus pode preencher no nosso coração. Então, escuta, você que me ouve, você que me vê neste vídeo, se você está sentindo esse vazio hoje, saiba que não é à toa. Não é depressão sem causa, não é apenas tristeza passageira, é sua alma clamando pela única coisa que pode satisfazê-la: Deus, Jesus, né? Você foi criado por Ele e para Ele, só nele. Creia nisso, você vai encontrar satisfação verdadeira. Então, receba o convite do Senhor Jesus. Venha e beba. No meio daquela festa, com milhares de pessoas celebrando, Jesus se levantou e fez um convite público: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então veja, observe uma coisa aqui: as primeiras palavras de Jesus, se alguém tem sede, né? Ele não disse se você for bom o suficiente, ele não disse se você merecer ou se você for religioso. Ele disse: se alguém tem sede. Então Jesus não está procurando pessoas perfeitas,
ele não está procurando pessoas sedentas, né? Ele veio chamar, ele não veio chamar os justos, né? Mas os pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os que estão bem, né? Mas para os que precisam de ajuda. Então, terminando essa breve mensagem, querido, né? Quero dizer da mesma, né? A palavra registrada em Apocalipse 22, na qual Jesus diz: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então foram as últimas palavras, né, escritas na Bíblia para nós, e nós precisamos entender que quando nós falamos de sede espiritual, não é basicamente uma necessidade física, mas uma necessidade da alma, né? Saiba que Jesus, ele satisfaz, ele preenche plenamente essa insatisfação que nós temos naturalmente e nos dá a plenitude. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, fica com Deus. Olha, dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, né? Inscreva-se nesse canal, isso é muito importante, né? Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.